O Brasil é o quarto maior produtor de algodão do mundo e nos últimos anos triplicou a produção com melhoramento genético e investimento em tecnologia. Para conversar sobre esse assunto, o JR Agro de hoje recebe o Marcelo Duarte, que é diretor de Relações Internacionais da ABRAP, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Seja bem-vindo. Olá, Romeu, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Antes de começar a conversa, eu lembro que todas as sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, um novo episódio do JR Agro fica disponível nas plataformas digitais da Record TV. E agora a gente tem também em formato podcast. Bom, o Brasil teve uma produção crescente, chegou no ápice aí na safra 2019-2020, chegamos a 3 milhões de toneladas. De que forma o melhoramento genético contribuiu para esse resultado? Bom, o Brasil hoje tem condições naturais fantásticas, viu, Romeu, para a produção de algodão. Só que a nossa logística, as nossas distâncias, alguns obstáculos tiveram que ser vencidos. E só foram vencidos porque os produtores conseguem produzir muito por hectare. Essa produtividade por hectare dá aos produtores condições de arcar com custos que somente no Brasil a gente tem de maneira exagerada. Por exemplo, custos de logística, já falamos aqui, mais de 2.000 quilômetros dos portos, o porto também não é o ideal. Só temos um porto que responde por 98% das exportações, que é Santos. Nós temos custos trabalhistas que outros países não têm, temos uma série de encargos que os produtores precisaram ser, além disso, é importante sempre dizer que os produtores aqui do Brasil não são subsidiados. Então, coisa que é muito comum em qualquer outro país. Então, portanto, se não utilizasse tecnologia de ponta, se não buscasse eficiência total na produção, o Brasil não conseguiria chegar onde chegou. E através dessa pressão de seleção, o Brasil hoje tem a maior produtividade de algodão por sequeiro do mundo. Somente países que produzem algodão irrigado, 100% irrigado, conseguem produzir mais que o Brasil por hectare. E como é que foi esse trabalho de melhoramento genético? Um trabalho que começou com a mudança, com essa migração do algodão para o cerrado. O algodão ele era uma cultura que inicialmente no Brasil, historicamente no Brasil, ele era cultivado ao longo da costa. O Paraná, o Nordeste, São Paulo, são estados que tradicionalmente tiveram produção de algodão, só que com o ataque de pragas, por exemplo, o bicudo, que até hoje é presente, que é um inseto sugador, que a cultura do algodão no Brasil foi praticamente dizimada aí no final do século passado. Em 1998, em torno desse ano mais ou menos, na virada do século, nós chegamos a nos tornar o segundo maior importador mundial de algodão, porque a nossa indústria continuava consumindo, só que o algodão não estava lá mais. Então, houve essa migração do algodão para o cerrado, onde já estava estabelecida a cultura da soja. O algodão, alguns pioneiros, a Embrapa, empresas como Itamaraty, do falecido Alcide Moraes, trouxeram sementes da Austrália, trouxeram tecnologias novas e experimentaram. Foi uma série de tentativas e erros, adaptando aí um modelo australiano, que é um modelo diferente do nosso, o americano, entendendo o que dava certo e o que dava errado, e o Brasil construiu, a partir disso, de muita pesquisa, de muito investimento, o nosso próprio modelo de produção. Que hoje, como é que você define esse modelo de produção brasileiro? É o modelo de agricultura tropical mais eficiente do mundo. A agricultura, historicamente, ela é desenvolvida em países subtropicais. O cerrado, historicamente, do Brasil, ele é um solo pobre de nutrientes, principalmente. Ele tem uma característica física interessante, porque ele é plano, tem argila em grande parte dele, só que é pobre. Tem uma ponte biológica muito forte, que é a nossa entre-safra. Enquanto que, por exemplo, em países frios, a entre-safra, o solo muitas vezes congela a metros, a mais de 1 metro, matando todas as pragas e doenças que estão ali, permitindo que o agricultor inicie a nova safra praticamente com solo virgem e aí protegido. Aqui não. Aqui, como a gente não tem um inverno rigoroso, você tem ainda, as pragas continuam no solo, fazendo com que os desafios nossos aqui sejam ainda maiores. Então a gente adaptou, não foi possível copiar, foi possível sim adaptar, olhar, ver melhores práticas e com muita pesquisa e investimento.
e investimento público e privado. Importante dizer isso, que a gente é um país que é muito aberto a tecnologias, por exemplo, como transgênicos, como o uso de defensivos. Empresas multinacionais vieram para cá e aqui conseguem registrar e vender os seus produtos, enquanto que muitos países ainda são muito resistentes a essas tecnologias. Essa combinação toda fez com que o Brasil se tornasse a potência mundial aí, não só no algodão, mas em termos de agricultura tropical como um todo. Quais foram as principais tecnologias que fizeram a diferença nessa retomada? Eu poderia dizer, a mecanização foi um ponto importante. Enquanto você estava, por exemplo, na região costeira do Brasil, nossa produção era basicamente colhida à mão, plantada à mão, colhida à mão. Isso não dava para a gente a escala, não dava para a gente a qualidade suficiente. Hoje é 100% mecanizado. Hoje você tem máquinas hoje que custam uma fortuna, que tem que ser compradas, financiadas, e essas máquinas importadas, e muitas delas, fazem essas operações. A mecanização, então, hoje é um fator importante. O outro fator, genética, melhoria genética, desenvolvimento de variedades, cultivares que não só são adaptadas para a nossa região, mas como produzem algodão de qualidade boa, porque não adianta nada você produzir muito, mas não produzir com qualidade. Então, essa combinação entre o nosso clima misturado com as nossas necessidades em termos de qualidade, né, esse melhoramento é ao longo dos anos. E o terceiro ponto que eu destaco é a biotecnologia. O Brasil é um país que adotou de maneira arrojada a biotecnologia, e isso fez com que a gente tenha hoje no Brasil o que há de mais moderno em termos de soluções biotecnológicas do mundo hoje aqui. E não paramos por aí, né? Hoje a gente fala em biológicos, né? Saímos de biotecnologia, continuamos com a biotecnologia, estamos falando de biológicos, estamos falando de uso de insetos, uso de fungos, uso de elementos da natureza, né? Para combater as pragas que estão hoje na agricultura. Então continuamos, a agricultura digital, a agricultura de precisão, enfim, a evolução é contínua e por isso que o Brasil continua se mantendo no topo. É possível chegar ao topo, mas manter-se no topo às vezes é muito mais difícil. Então a gente continua evoluindo, é uma evolução que não vai parar tão cedo. Você falou isso de manter-se no topo é muito difícil, mas a gente teve ali, por exemplo, o pico ápice, né, da produção brasileira foi a safra 2019-2020. Depois nós não chegamos ao mesmo nível. Por quê? Porque 2021 e 21-22, né, foram duas safras que foram caracterizadas por problemas climáticos. Quais? A gente foi seca. Né? 2021 a gente teve um problema de atraso nas chuvas, né? O algodão em Mato Grosso ele é plantado majoritariamente como segunda safra após o plantio da soja. Então você planta a soja, com 100 dias a soja ela é colhida e você na sequência planta o algodão. Só que se você colher a soja muito tarde, você começa a ficar muito arriscado para plantar algodão. O que aconteceu nesse ano foi que a chuva atrasou, a soja foi plantada muito tarde e aí entramos aí a colheita para dentro de fevereiro. E aí, depois que passa meados de fevereiro, começa a ficar muito arriscado. Na verdade, a janela ideal é janeiro. E Mato Grosso responde por 70% da produção do Brasil. Então, afetou muito a produção porque a gente reduziu a área nesse ano. Ano passado, né, o problema foi o clima em maio, junho, na época de desenvolvimento da lavoura. Tivemos problema de clima. E já esse ano, a safra que nós estamos colhendo agora, estamos com mais de 50% colhido, vai ser a maior safra da história. A gente continua crescendo, tivemos 2 anos aí com esses problemas que eu acabei de citar, mas esse ano tudo indica que será uma safra de em torno de 3,1 milhões de toneladas, colocando aí na história como a maior safra de todos os tempos. Agora, o Brasil é o 4º maior produtor, mas é o 2º maior exportador, perde para os Estados Unidos, não é isso? Temos a chance de chegar ali no primeiro lugar? Eu não tenho dúvida disso. A agricultura no Brasil, ela tem ainda muito que crescer. A gente tem um dinamismo, um empreendedorismo, uma jovialidade, principalmente. Os jovens querem ser agricultores, querem participar da agricultura. Temos áreas para converter, áreas de pastagem, principalmente, áreas de soja, que hoje o algodão ele é basicamente nas áreas que já estão hoje com soja. Então, eu não tenho dúvida que a gente continuar crescendo, enquanto os Estados Unidos já é uma agricultura envelhecida, até se você for ver a idade média dos produtores, que não tem muito mais o que crescer em termos de área, praticamente nada. Então, eu vejo que o Brasil é uma questão de 5, 6 anos, será, assim, o maior exportador mundial de algodão. Você citou aí que os jovens querem, como é que é? Existe um novo
um novo êxodo para o campo? Porque primeiro, porque houve um momento no Brasil em que o jovem saía do campo, né? Está querendo voltar? Como é que é isso? Eu não tenho dúvida. Hoje, as faculdades de agronomia, zootecnia, veterinária são faculdades disputadas. Assim, a gente teve um momento no Brasil que a gente tinha vergonha, né, de falar que é do campo, tinha vergonha de falar que é de Mato Grosso, que é do interior. Hoje as pessoas têm orgulho de dizer que eu sou do oeste da Bahia, eu sou da Bahia, mas sou do oeste da Bahia, eu sou do interior de Goiás, sou do interior de Minas. Então, assim, a gente está resgatando, eu acho que com esse crescimento, com essa escalada que a gente deu em termos de qualidade, de quantidade, produtividade e representatividade na economia brasileira, isso encheu a gente de orgulho, está gerando efeitos positivos ao reter o jovem na propriedade e fazer com que vários talentos que não são originalmente do agro, eles tentem a vida. Eu tive recentemente na Bahia, em Luiz Eduardo, conversando com alguns executivos do agronegócio que trabalham lá, e muitos são aqui da rede de São Paulo que fizeram faculdades da área agro e foram para lá acreditando em ser um Eldorado, acreditando nas possibilidades, estão se dando bem, estão felizes com as oportunidades que conseguiram por lá. Tem mão de obra especializada disponível para o algodão, por exemplo? Quando a gente está crescendo, a mão de obra é sempre um desafio, né? Apesar da gente ter, como eu falei, a mecanização como um dos fatores importantes, a gente precisa de mão de obra e a mão de obra ela continua sendo um dos gargalos, um dos desafios para a gente. Portanto, para os jovens que pensam em seguir a carreira do agronegócio, eu acho que pode ir que é um setor que não vai parar de crescer e vai precisar de mão de obra boa e qualificada. Por exemplo? Por exemplo, a gente precisa, no setor de pesquisa, cientistas, biólogos, pessoas que entendam da parte de pesquisa, agrônomos, temos a parte de máquinas, mecanização, engenheiros que vão entender para adaptar e ajustar as máquinas para a produção. Temos economistas, precisamos de economistas para entender dos mercados, afinal de contas, o Brasil, quando a gente produz, a gente tem que preocupar com como é que está o mercado de Nova York, como é que está o mercado de frete internacional, como é que está o mercado de frete local, como é que está o dólar, como é que está a bolsa, como é que está o real. Enfim, são vários fatores que o economista também ajuda, administradores, enfim. É um mercado que oferece oportunidades não só para o agrônomo, não só para aquele que fez agronomia, mas para um leque enorme de profissionais, jornalistas, né? Temos jornalistas do agro hoje fantásticos, né? Você um deles, Romeu. Então, assim, é uma profissão que transcende a biologia, transcende a agronomia e vai por vários campos. Obrigado pelo elogio aí. Falta mão de obra? Assim, o mercado precisa de mão de obra? Assim, É uma queixa constante. Certamente não classificaria isso como uma fraqueza, mas é sim uma queixa constante. Mas assim, os produtores o setor está se organizando. O Senar, Senai, são entidades que trabalham em parceria com o setor para desenvolver mão de obra. Faculdades estão aí se desenvolvendo pelo interior. Então a gente vê um movimento muito forte nesse sentido, mas ainda insuficiente pelo volume de crescimento que a gente tem observado no agro como um todo ao longo dos anos. Você fica num escritório da Abrapa em Singapura. Por que Singapura? Bem, Singapura hoje para quem não sabe, é uma colônia, originalmente foi uma colônia inglesa, né, que foi fruto de uma compra dessa ilha aí, feita pelos ingleses em 1819, de um sultão malaio. Ela fica na ponta da Península da Malásia e se desenvolveu como um polo importante de comércio ali na Ásia. Hoje, o principal porto de transbordo do mundo e o segundo principal porto em volume de carga, só perde para o porto de Xangai. Além disso, Singapura também tem um aeroporto que tem voo direto para quase 500 cidades em torno do mundo, o que faz dessa localização perfeita para a gente estabelecer um hub na Ásia. Então foi com esse pensamento que a Abrapa, há 3 anos, montou o escritório. Eu estou, nesse momento, liderando esse projeto a partir de lá. E nosso objetivo é fortalecer os mercados, fortalecer o mercado para o algodão brasileiro lá. Porque o algodão ele é uma commodity bastante específica, bastante delicada, que exige um conhecimento e uma confiança por parte do cliente para que ele use o nosso algodão em detrimento de algodão de outros países ou até outras fibras. A gente precisa construir, como nossa história é muito recente na exportação, a gente tem crescido muito nos últimos anos e, consequentemente, por ser recente, não somos conhecidos. E mais que isso, não somos reconhecidos como um produtor de alta qualidade.
todo o investimento que foi feito em tecnologia aqui gerou muita produção, mas produção também com qualidade. Só que isso ainda não era entendido. A gente fez pesquisas, a gente também tem indicadores de preço que mostram que o nosso algodão ele é vendido lá fora por um preço menor ainda que outros concorrentes internacionais. Então, o que a gente faz lá? A gente trabalha para que o algodão brasileiro ele melhore a sua imagem, melhore a sua aceitação e aumente, consequentemente, a demanda, gerando mais condições para que a gente consiga vender o algodão mais caro e muito mais que isso, para que a gente consiga mais rapidamente ainda assumir a posição de maior exportador mundial de algodão. Nossa meta é 2030, mas eu acho que a gente vai chegar lá antes disso. Agora, essa filosofia faz parte já do programa Cotton Brasil? Esse é o foco, né? O foco nosso é esse, o Brasil, e não é só no algodão, em várias commodities, em vários produtos, a gente às vezes é conhecido como genérico, né? Eu queria um produto da Argentina ou dos Estados Unidos, não tenho esse aqui, mas eu tenho esse aqui que é quase igual, é mais barato, né? Então, isso funciona, isso é em alguns mercados, no algodão não é diferente, a gente era visto como um genérico, aquele produto tão bom quanto, mas mais barato. Então, eu acho que um país como o Brasil, com o tamanho que tem e com o profissionalismo que tem hoje na produção, no beneficiamento, no transporte, na cadeia como um todo, não pode se dar o luxo de ser conhecido como produto de segunda classe. Então, nosso objetivo lá é esse e a gente tem trabalhado muito fortemente com 9 países, que são nossos mercados-alvo, né? Começando na Turquia, né? Turquia, passando por Paquistão, Índia, Bangladesh, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Coreia do Sul e China, esses países respondem por 95% das nossas importações. E nesses países a gente vai pelo menos aí 1, 2 vezes por ano visitar, acompanhar, levar comitivas, trazer comitivas e fazer um trabalho estruturado, uma narrativa consistente, com entregas consistentes, mas também escutando. Né? Também escutando, porque a gente não pode também achar que nós estamos sempre certos, que o cliente que está errado. A gente muitas vezes descobriu problemas aqui na nossa cadeia que estamos corrigindo. Por exemplo, um exemplo é a nossa exportação, nosso embarque em containers, que ao visitar indústrias a gente percebeu que os fardos chegavam lá muito sujos, muito rasgados e a gente foi perceber que não havia aí um padrão de estufagem de containers nos nossos portos. Então, o que a Abrapa fez? Estabeleceu, criou um protocolo, criou uma certificação para que esses terminais que hoje estufam os containers no porto, eles adotem uma prática única e uma prática que vai minimizar os danos nos fardos de algodão. Então, é um trabalho de 2 vias, falando o que a gente já faz, mas também escutando o que o cliente quer e fazendo essa ligação direta para que a gente possa acelerar essa curva de crescimento, de aprendizado e de crescimento no mercado internacional. Agora, a Apex, que é a agência de promoção de exportações, ela é parceira de vocês nesse projeto. Exato, a Apex, ela é, desde o início do projeto, ela é parceira, a gente, não só a Apex como a ANEC, Associação Nacional de Exportadores de Algodão, somos sim 3 entidades, né, a Abrapa, a Apex e a ANEA. É muito importante essa parceria com a Apex, porque além de trazer recursos para o projeto, traz uma legitimidade muito grande, porque nos países que a gente trabalha, o governo é visto como algo muito importante. Se você tem recursos oficiais, você tem um tratamento diferenciado dentro da hierarquia desses países. É um efeito que a gente positivo que a gente não esperava e então essa parceria tem sido fantástica tanto na parte de know-how, na parte financeira e também nessa parte de abertura de portas no exterior. Você citou 9 países aí como público-alvo. Qual é hoje o maior comprador de algodão do Brasil? Hoje é importante a gente fazer justiça que o maior comprador de algodão do Brasil ainda é a indústria brasileira. Né? A indústria brasileira hoje representa aí 700 mil toneladas por ano, 750, dependendo do ano. Hoje, em termos de país, é o maior comprador. E falando de mercado de exportação, a China não é tão representativa, por exemplo, como ela é em outras commodities, ela representa 30% das nossas exportações, mas a seguida aí de Vietnã, Bangladesh, Paquistão, os países que são hoje os principais compradores de algodão do Brasil. Agora, a China é a maior produtora do mundo, né, de algodão?
Sim. É que eles têm, que eles utilizam demais, né? Eles fabricam demais. Exato, né? exato. A China, tanto a China e a Índia se revezam entre primeiro e segundo produtor do mundo, né? Ambos produzem entre 5 e 6 milhões de toneladas, ou seja, o dobro do que o Brasil produz hoje, cada um deles produz. Só que eles consomem praticamente 100% do que eles produzem e ainda importam, né? A Índia importa um pouquinho ainda, está começando a importação, acreditamos que vai acelerar essa importação, e a China, ela importa aí 2 a 3 milhões de toneladas de algodão todos os anos. Como é que o setor do algodão trabalha com a questão da sustentabilidade? É fundamental. Sustentabilidade para a gente, ela está dentro do nosso negócio de uma maneira enraizada. A gente não acredita que a sustentabilidade ela é um nicho, esse produtor aqui é sustentável, esse vai ser um dia. Não, a gente trabalha para que toda a cadeia seja sustentável. Prova disso é que hoje o ABR, que é a nossa certificação, que certifica que as propriedades são sustentáveis, sob o aspecto social e ambiental principalmente, ela já certificou ano passado 82% das nossas propriedades. Então, assim, certamente o maior índice em qualquer commodity no Brasil e no mundo, né? Então, o algodão realmente leva a sério essa questão, até porque a gente entende que esse é o futuro. A gente está vendo os resultados disso, por exemplo, ao receber aqui cada vez mais, não só as indústrias que fazem as roupas, mas também as marcas que vendem as roupas. Recebemos aqui recentemente a maior varejista mundial de roupas, que sozinha vende o equivalente a 500 mil toneladas de algodão em roupas e nos encantada com o que a gente está fazendo aqui e buscando parcerias, buscando estreitar os laços, porque veem que o Brasil não só consegue produzir muito, mas consegue produzir também de maneira sustentável. É mais difícil produzir com sustentabilidade? Eu vou te falar assim, por incrível que pareça, é muito melhor produzir com sustentabilidade, por isso está dando certo. O exemplo que eu cito é o exemplo da placa solar. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que colocam a placa solar nas suas casas, elas não colocam porque elas querem salvar o mundo, colocam porque faz sentido. Né? Porque faz sentido você pagar uma energia mais barata, você tem uma relação custo-benefício importante. E as práticas que a gente tem desenvolvido junto aos produtores são práticas que fazem sentido. Por isso a adesão é tão grande. Porque se você chegar para a pessoa, produtor, e falar, olha, faz isso que é sustentável, mas vai ser muito mais caro, vai ser muito menos, a adesão seria muito melhor. Então, eu acho que a chave de tudo isso é você conseguir desenvolver modelos de produção que façam sentido econômico também. Porque não adianta você ser sustentável sob o aspecto social e ambiental e deixar o econômico de lado, porque isso não vai para frente. Marcelo, eu agradeço a sua presença aqui. O JR Agro está chegando ao fim. Muito obrigado. Passou rápido, né? Obrigado, Romeu. É um prazer estar aqui e sempre que eu estiver aqui pelo Brasil e talvez lá fora, se a tecnologia permitir, também estou à disposição para um bate-papo novamente. Foi muito bom. Maravilha, obrigado. Vale lembrar que o JR Agro tem um episódio disponível nas plataformas digitais todas as sextas-feiras a partir das 7h30 da noite. Por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima.